Fala pessoal, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Linaldo Costa, sou do canal Graça TV no YouTube, esta plataforma abençoada que tem nos ajudado a anunciar Cristo ressuscitado, que refere-se à graça de Deus. Abençoados, eu estou aqui para falar de um dom que é irrevogável, né? Um dos dons que é irrevogável por Deus, que nos foi atribuído mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Sim, porque Cristo, ao morrer e ressuscitar, Ele nos batizou para sempre. Abba Pai, abençoados. Existe muitos segmentos pelo mundo afora, e na sua grande maioria a visão deles referente à salvação do Espírito é a seguinte: você tem que aceitar a Jesus, você tem que passar por um processo, se batizar, não usar roupas curtas, dar dízimos e ofertas, não falar com pessoas que não é da denominação ou não pertence a nenhum segmento dito cristão, não falar palavrão, né? Não usar bermuda, não assistir televisão, não ir à praia, não ir a cinema. Então são muitos dogmas, muitas regras. Para quê? Para o eleito de Deus barganhar a sua salvação diante do Pai, perante a Deus. Abençoados, esta é a visão religiosa. E tem outras regras que, se a gente fosse enumerar aqui, o vídeo ficaria muito extenso. Então, será que eu tenho que pagar o preço para ser salvo? Ou Cristo ressuscitando me salvou para sempre? Abençoados, em instantes, salvação eterna com Linaldo Costa. Solta a vinheta. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha... Então, bora lá pessoal, depois dessa vinheta maravilhosa, vamos entender a questão da salvação na visão de Deus. O que Deus fez, o que Deus realizou para nos salvar eternamente. E quando eu falo eternamente, eu não estou falando da carne, porque a carne vai ao pó e o espírito vai voltar a Deus. Mediante Eclesiastes 12:7, está escrito que o nosso espírito vai voltar à nossa casa real, né, a nossa cidade celestial, e a carne, né, que é isso que nós vemos, o físico vai ao pó. Então, abençoados, para se haver uma salvação, é preciso que aquele que fossem salvos estivessem o que? Perdido. Então, por Adão entrou o pecado no mundo, né? Você percebe em Gênesis 12:15, a partir do 15, que a serpente falando com Eva, ela induziu e ela comeu do fruto e ofereceu a quem? A Adão. Eu quero ler aqui para vocês o ato, o que aconteceu em Gênesis 3. Vamos lá, pessoal. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, pessoal, aqui entrou o pecado no mundo. Você já vai pensando no que Deus teria que fazer para nos salvar. O pecado entrou no mundo e houve um suposto conserto de Deus com a humanidade, porque a humanidade ficou separada, né? Tinha um concílio, esse concílio foi quebrado quando o fruto proibido foi comido. Então, pessoal, houve um suposto conserto com a humanidade, que foi através do dilúvio. Deus, como eu já disse, ele separou Noé e sua família e não obteve sucesso, porque
Será que porque Deus é falho, Deus não pensa, Deus não é inteligente? Não, abençoados, porque a carne humana sempre tende a errar. E o que veio depois do dilúvio para tentar consertar a humanidade? A lei de Moisés. Agora eu te pergunto, a pergunta que não quer calar. A lei foi possível aperfeiçoar a carne humana? 613 preceitos estão escritos no livro da lei. Ah, mas eu conheço só 12, 10, que é o não matarás, não roubarás, etc. Abençoados, se você pesquisar no Google, você pesquisar lá há quantas leis, quantos mandamentos na lei de Moisés, você vai encontrar 613. E como eram muitos preceitos, a humanidade naquela região, né, os judeus, porque a lei foi exclusiva para os judeus, eles não conseguiram cumprir. Então, sempre que eles se viam segundo a carne, né, sempre que olhavam para a carne, encontravam um erro e nunca se aperfeiçoaria pela lei. Por quê? Porque nós sabemos que a lei, o aguilhão da lei é o pecado e a força do pecado é a lei. Isto está escrito e você está vendo aí na sua tela a referência. E abençoados, o pessoal, né, ainda que se oferecesse sacrifícios todos os dias através do sacerdote, eles não conseguiram se aperfeiçoar diante do Pai para aí então ter a condição de salvos, né? Eles não conseguiram se tornar amigos de Deus. Por quê? A força da lei, a força do pecado foi a lei, né? Então o que Deus fez? Ele enviou Jesus e pagou o preço por todos. Antes de lermos o plano perfeito de salvação de Deus, eu quero ler aqui para vocês isso que a gente acabou de ler. Primeiro Romanos 8:3. Está aqui. Romanos 8:3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Abençoados. Vamos ler Gálatas 2:16. Está aqui. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, abençoados, somos justificados. Estes relatos aqui de Gálatas já é nova aliança, já passou a transição de lei para graça, e aqui é Paulo escrevendo ao povo da Galácia, dizendo que todos, né, gentio e grego e judeu, todos foram justificados pelo sangue aspergido em todos os filhos, eleitos e predestinados. Então, pela fé, eu declaro justo diante de Deus. Agora, abençoados, se com Adão houve uma desconciliação, se é que nós podemos falar assim, com Jesus no madeiro houve a reconciliação. Você já vai notando o desenrolar deste tema, salvos por Deus eternamente. 2 Coríntios 5:16. Deixa eu ler para vocês. Assim que nós daqui por diante, Paulo, né, já na nova aliança, ele diz: assim que nós daqui na graça a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Abençoados, é por isto que nossos irmãos que servem a Deus pela religião, né, na carne,
eles não se veem salvos. Por quê? Olham para a carne, vê a fofoca, a inimizade, o adultério, tudo que não presta. Mas a salvação que veio de Deus, pela graça, é do Espírito. Então quer dizer que mesmo eu errando, mesmo eu pecando, fazendo tudo que não presta, eu sou salvo, abençoado? Você sim. Agora, qual é o seu chamado? É de viver uma vida porcalha, uma vida dissolúvel, fazendo tudo que não presta em pecado? Não, abençoados. O seu chamamento é de santo. Como assim? Abençoados, alguém paga um preço enorme por você e você não vai agradecer com a sua obediência somente pela fé? Tem que ter alguém te cutucando, você tem que fazer isso, senão vai para o inferno. Você tem que pagar o preço, senão você vai para o inferno. Você tem que pagar dízimo e oferta, senão você vai perder a sua salvação. Você está roubando a Deus. Você tem que viver 24 horas por dia de calça. Você não tem que estar no meio de escarnecedores, falando palavras fúteis. Abençoados, salvação não depende de obras, não depende de nossos esforços. Você faz as coisas boas, você vive nos caminhos de Deus pelo seu culto racional, obediência, fé, sabendo que tudo que você planta, você colhe. Continuando, no 17. E assim que se alguém está em Cristo, na graça, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Neste versículo aqui, muitos abençoados, eles isolam, diz aqui, você tem que aceitar a Jesus para você ter a condição de ser nova criatura. Abençoados, a nova criatura foi feita no madeiro. Nós que vivemos no século 21, na era pós-cruz, já nascemos novas criaturas. De repente na mente não, né? Por causa da religião que põe o medo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, o pecado. Abençoados, em Efésios 2, 8 e 9 está uma referência maior deste tema, né, está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Abençoados, para nós entender mais um pouco mais sobre essa relação de Adão, a transição de Adão para Cristo, né, as jurisdições adâmicas e as jurisdições pós-cruz de Cristo ressuscitado, nós vamos ler aqui rapidinho, Romanos 5, do 14 em diante. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O interessante aqui é que o povo não precisava aceitar a Moisés para para ser condenado, pois eles já nasciam com o pecado em si, né? Então, hoje nós temos que aceitar a Jesus para ser justificados segundo a religião, mas não, nós sabemos que nós já nascemos justificados pelo sangue aspergido. O 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como ao caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, a de Adão, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas. Ele foi moído, traspassado, morreu calado por nós. Para o quê? Para a justificação. 17. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 18. Pois
Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Abba Pai. 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Você é salvo pela graça, pela fé. Até o próximo vídeo do canal Graça TV. Forte abraço e até lá, assim permitindo Deus.